Tempos difíceis. Vivemos em um contexto pós-moderno que traz consigo a inversão de valores e a perda de princípios. Para onde caminha a humanidade? Qual o propósito da existência humana? São perguntas que o homem natural é incapaz de responder. Em meio à era do vazio, de um ser humano sem essência, que busca por uma verdade cada vez mais relativizada, encontramos uma sociedade pecadora, inimiga de Deus e adoecida. É exatamente nesse cenário de degradação moral que a Igreja de Cristo deve mostrar sua relevância e cumprir seu papel como luz para descortinar e sal para conservar, pois somente ela tem as respostas que o ser humano tanto procura. As cartas do apóstolo Paulo são mais atuais do que os jornais que circularão amanhã. Quando ele escreve à igreja que está em Roma, ele é enfático ao dizer: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Não há acordo entre a igreja e o mundo. Se isto ocorrer, a igreja perde a essência e a sua identidade. Deus não aceita mistura. Mistura gera apostasia, e apostasia traz consigo apatia e frieza espiritual. O livro de Juízes, inserido no Antigo Testamento, é um espelho fiel das exortações do apóstolo Paulo em relação à apostasia e também ao contexto atual no qual estamos inseridos. Prestes a conquistar a terra prometida, o povo hebreu se deixa misturar e é levado pelas facilidades e pela cultura dos cananeus. Entram pelo caminho da ociosidade, perdem a prática da guerra, fazem alianças erradas, prestam culto a ídolos, se misturando com um povo impuro e pecador. Povo esse que levantou a ira de Deus. Como castigo, Deus os entrega nas mãos dos seus próprios inimigos. Eles passam a ser subjugados e oprimidos. Quando lembram-se de Deus e clamam por socorro, Deus levanta juízes, líderes, homens e mulheres que, impelidos pelo Espírito Santo, libertam o povo e os conduzem por um caminho de santificação e obediência à lei do Senhor. Quem são essas referências que influenciaram uma nação inteira? Quais valores e princípios podem ser aplicados à igreja do século XXI? Te convido a atravessar uma ponte comigo, que fará uma conexão entre o Velho, o Novo Testamento e a igreja atual, que marcha triunfante sobre a pós-modernidade. Otiniel, o único juiz ligado à tribo de Judá. Segundo tradições, seu nome significa leão de Deus. Ele se casa com Axa, que significa adornada. É o leão de Deus e a adornada que apontam para Cristo e para a igreja. Após a morte de Josué, o povo de Israel submergiu-se em uma grande apostasia, adorando os deuses dos cananeus, provocando então a ira do Senhor. Como consequência, o próprio Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Eles ficaram sob o domínio de Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, durante 8 anos. Os filhos de Israel começaram a clamar misericórdia ao Senhor, pedindo-lhe que enviasse o libertador. O Senhor então levanta o primeiro juiz, Otiniel, que já havia o agradado pela sua disponibilidade ao guerrear e conquistar Kiriat Sefer. O Espírito Santo veio sobre ele, fazendo-o sair a peleja, e entregou na sua mão a Cusã-Risataim. E houve então sossego para todo o povo de Israel durante 40 anos. Estou aqui com o evangelista irmão Jonathan e vamos falar um pouco a respeito de Otiniel. Irmão Jonathan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Romeu. É uma honra estar aqui com você. Vamos para a primeira pergunta. Otiniel foi o primeiro juiz mencionado na galeria. Então, qual a sua relevância no momento de apostasia de Israel? Por ser Otiniel o primeiro juiz, ele marca um ciclo do povo de Israel. O momento em que o povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, havia cometido muitas coisas erradas, estava fora dos propósitos de Deus. O povo, depois de ele sofrer com a opressão do rei da Mesopotâmia,
Eles ficam 8 anos com esse povo sofrendo, sendo maltratado, e eles clamam a Deus por um libertador. E Otiniel é este libertador que Deus proporcionou para Israel. Sabemos que uma das motivações de Otiniel era que Caleb lhe daria a Axa em casamento se ele vencesse a batalha. Qual que é a importância de Axa nessa história? Axa tem uma grande importância para o povo de Israel, porque Deus é um Deus de princípios e Ele estabelece um modelo para o seu povo. Em Deuteronômio 7, versículo 2 a 4, vai falar que o povo de Israel não poderia tomar filhas dos povos vizinhos, como os cananeus, os heveus, os heteus, e isso estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. E Axa é israelita, e Otiniel também é israelita. Então Deus estava deixando um modelo que era para o povo seguir. Qual o reflexo que esse juiz tem para a história e qual a sua relevância para os dias atuais? No momento em que o povo estava sofrendo, eles clamam a Deus por um libertador, e Deus dá esse libertador, que é Otiniel. E o que eu acho mais interessante é que Deus enche ele do seu espírito. Capítulo 3 de Juízes, no versículo de número 10, vai dizer que o Espírito do Senhor era sobre Otiniel e fez com que ele se levantasse, fosse contra o rei da Mesopotâmia, e ele subjugou esse rei então, e o povo viveu um momento de paz durante toda a vida de Otiniel. Esse é um legado de um líder segundo o coração de Deus, um líder que é cheio do Espírito Santo para fazer a obra que Deus o chamou para fazer. E o povo de Israel viveu 40 anos de paz e tranquilidade até os dias da sua morte. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Jonas, por ter aceitado o nosso convite. Um juiz fora do padrão. Benjamita. Eude, da tribo de Benjamim, era reconhecido pela sua extrema sensibilidade com a mão esquerda. Com um punhal de 30 centímetros, ele dá vitória a Israel, uma das vitórias mais expressivas ao povo de Deus. Um juiz, um libertador. Após 18 anos de opressão moabita, Deus, atendendo ao clamor do povo de Israel, levanta a Eude, conhecido na narrativa bíblica como homem canhoto. Este juiz colocou em prática um engenhoso plano para matar Eglon, rei de Moabe, e libertar os filhos de Israel. A Bíblia nos conta que Eude fez um pequeno punhal com cerca de 30 centímetros e o colocou por debaixo de sua roupa e foi para Moabe pagar os devidos tributos ao governo moabita. Após pagar os tributos, Eude e os que o acompanhavam retornam para sua cidade. Mas ao chegarem a Gilgal, Eude decide retornar ao palácio de Eglon. Ao chegar lá, ele diz ao rei que teria uma mensagem secreta para lhe dizer. E ao ficarem a sós, Eude mata a Eglon, enfiando o punhal na região do seu ventre. O golpe foi tão forte que não apenas a lâmina, mas também o cabo penetrou. Assim, Deus mais uma vez usa de misericórdia para com Israel. Porém, Eude não tomou esta vitória para si. Antes, atribuiu ela a Deus, como uma ação do Senhor em favor do seu povo, que após estes fatos, Israel teve em sua história um longo período de paz. Muito bem, o que motivou Eude ser tão corajoso foi a oportunidade. As oportunidades vêm e vão, algumas pessoas perdem a oportunidade. E quando surgiu a oportunidade de defender o seu povo, de libertar o seu povo, Eude não pestanejou, se encheu de coragem, fez um projeto, subiu até Eglon, rei dos Moabitas, e executou o plano com muita propriedade. A coragem é determinante quando nós temos uma oportunidade, por isso as oportunidades não podem ser perdidas. O diferencial de ser canhoto, sendo da tribo de Benjamim, foi essencial, porque rei Eglon e os seus soldados não imaginavam que a arma projetada ou alguma coisa que pudesse levar a sucumbir o seu reinado sobre Israel estivesse do lado direito
sendo ele um homem canhoto. Então isso aqui foi determinante. Nós podemos tirar uma lição aqui do talento, do dom, daquilo que Deus nos deu. Isso surpreende o inimigo. Muitas vezes o inimigo olha, procura as nossas características e não imagina que Deus tem algo tão grande para realizar através da nossa vida, pelo diferencial que Deus nos deu. Por isso, use o seu dom, use o seu talento, Deus tem o melhor para você. Nós entendemos que para os nossos dias a história de Eude, cujo nome significa união, é muito importante. Sem união existe apenas solidão, e alguém sozinho não pode fazer grandes coisas acontecerem, mas a união produz força. E pela Bíblia Sagrada também, no Salmo de número 133, nós entendemos que a união é determinante para a descida do óleo, que tem a simbologia do Espírito Santo. Se estivermos unidos, eu tenho a certeza que Deus estará no projeto, e Ele estando no projeto, pela pessoa do Deus Espírito Santo, a vitória é garantida. Então não esqueça, união é interessante, é determinante, é necessário, e nós precisamos nos unir, nos amar, estar juntos uns dos outros, para que a vitória seja garantida, carimbada, assinada e dada por Deus, em nome de Jesus. Para mostrar que Deus não se importa com posições sociais, Deus levanta um simples camponês. A Bíblia diz que o nome dele é Sangar, e com a sua ferramenta de trabalho, cheio do Espírito Santo, ele derrota 600 homens de uma só vez. De um camponês a um juiz. Este foi Sangar. Israel está vivendo em tempos difíceis, de muita perseguição e exploração. Tudo que era plantado e criado pelo povo israelita era roubado pelos seus inimigos. Israel tinha medo, não podiam fazer travessias pelas ruas principais, pois eram muito perigosas. Eles tinham que tomar por desvios devido ao receio de serem pegos pelos seus inimigos. Então, Deus levanta um homem, camponês e humilde, chamado Sangar, para defender o povo de Israel. Sangar, filho de Anate, foi o terceiro juiz de Israel, sucedendo Eude. Apesar de ser estrangeiro, Deus percebe algo de especial nele e não o desconsidera por esse fato. Sendo assim, com a estratégia dada por Deus e com apenas uma aguilhada, sua arma habitual de trabalho, ele derrota 600 filisteus. Estamos aqui com o Rafael, que é professor de teologia, e hoje vamos falar a respeito de Sangar. Muito obrigado, Rafael, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse projeto. Quando pensamos em personagens bíblicos, logo lembramos de nomes muito famosos como Abraão, Moisés, Paulo, dentre outros. E eles realmente merecem muita nossa atenção porque foram muito importantes. Porém, há outros personagens que são praticamente anônimos, mas foram tremendamente usados por Deus. Um exemplo disso é Sangar. Rafael, pode nos explicar um pouco melhor quem foi Sangar? Sangar foi, como você diz, um anônimo que aparece num pequeno trechinho da Bíblia Sagrada, mas que vai ser extraordinário nas mãos de Deus. Interessante que você falou que ele é pequeno, ele pode não ter o protagonismo de um Gideão, de um Baraque, de um Jefté, mas aos olhos de Deus ele foi um grande herói para Israel. Então, Rafael, eu estava lendo um pouco sobre Sangar e vi que ele era um simples camponês, mas mesmo assim ele foi usado por Deus. Isso mostra que Deus escolhe as pessoas, mesmo que elas não estejam em aparência, não estejam em evidência, Deus consegue usar ela. A gente pode dizer que essa até é uma mania de Deus, né? Deus pegando uma pessoa que não é e fazendo essa pessoa ser. Eu aprendi desde muito pequeno que Deus não escolhe super-heróis, mas Ele torna-os super-heróis. E na história de Sangar a gente vê Deus escolhendo um homem comum e fazendo ele ser uma pessoa extremamente poderosa. Isso é um exemplo para a nossa geração que se acha tão pequena muitas vezes e pensa que não pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Sangar é um exemplo clássico do poder de Deus se aperfeiçoando naquilo que é fraco, naquilo que é pequeno e podendo ser usado para a glória dele de uma forma tão grande e extraordinária. Exatamente. Ele não tinha muitos recursos, mas mesmo assim o que ele tinha, ele conseguiu usar para a obra de Deus. Como que podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Porque muitas vezes a gente fica estagnado, esperando ter todos os recursos para fazer a obra.
Uma coisa que é notória em Zangar é que ele não fica na expectativa de uma ferramenta melhor, de uma arma maior para ir em direção da missão dele. É interessante também que, apesar da fragilidade de recurso dele, ele vai com aquilo que ele tem nas mãos. Quando a gente olha para essa geração, a gente vê que essa geração está esperando algo a mais de Deus para poder ir então e fazer algo. Zangar ele é um exemplo claro de que ele pode ser poderoso em Deus com aquilo que ele tem nas mãos. A gente aprendeu que o poder de Deus ele sempre vai se aperfeiçoar no meio daqueles que são pequenos. E Zangar é um exemplo disso, de que a gente pode ser extraordinário com aquilo que nós temos na mão, desde que o poder de Deus seja na nossa vida. Isso a gente encontra em Zangar e é o que tem faltado muito para essa geração. Confiar em Deus, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, e acreditar que a gente pode ser grande nele. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Uma mãe em Israel. A sabedoria e a ousadia de uma mulher foram os fatores cruciais para a libertação do povo de Deus. É interessante notar que Deus usa a força e a sensibilidade de Débora para mostrar que no seu reino as mulheres desempenham um papel de grande valia. A única mulher que possui seu nome na galeria de juízes é da tribo de Efraim, e o seu nome significa abelha. Além de juíza, ela foi profetisa e uma mulher muito sábia. Ela se sentava debaixo de uma tamareira e o povo se dirigia até lá para resolver suas questões. Em um tempo de apostasia, Débora é levantada como uma mãe em Israel. Um dia, Débora chama Baraque, um guerreiro, e diz que Deus iria lhe dar vitória sobre o exército do rei Jabim. Baraque, contudo, insiste que Débora vá com ele à batalha. Ela aceita, mas avisa que seria uma mulher a matar o chefe do exército inimigo. Assim, juntaram 10.000 homens e foram para a batalha. Depois que Débora abençoou Baraque, Deus derrotou os numerosos inimigos. Porém, o chefe do exército inimigo, Cícera, foge da batalha e vai buscar abrigo em uma tenda de uma mulher chamada Jael. Enquanto ele dormia, Jael então encrava uma estaca em sua cabeça e entrega para Baraque. E assim conquista a vitória contra o rei Jabim. Com a conquista, Débora e Baraque cantam um hino em agradecimento ao Senhor. E há, então, 40 anos de paz em Israel. Que prazer, que alegria poder estar conversando com vocês e participando desse projeto tão lindo aqui dos jovens do Aventureiro. Fiquei muito honrada com o convite para falar sobre Débora, essa mulher extraordinária, a única juíza mulher que a Bíblia relata, especialmente no livro de Juízes, capítulo 4 em diante. E para mim, a característica mais marcante de Débora, ou a característica mais forte de Débora, é que ela era uma mulher de profunda fé e profundo discernimento espiritual. Quando ela escreve o Cântico da Vitória, em Juízes capítulo 5, 6 e 7, ela faz uma avaliação muito boa da situação de Israel, mas também crendo no sobrenatural e naquilo que Deus poderia fazer. Então, para mim, a característica mais marcante de Débora foi sua fé e o discernimento espiritual. Se a característica mais forte, mais marcante de Débora era a sua fé, era a sua convicção em Deus, o seu discernimento espiritual, eu vejo algo muito lindo nessa mulher, que além disso, ela também se posiciona. Quando ela chama Baraque e entrega a mensagem a Baraque do que o Senhor está falando a respeito do livramento que quer dar a Israel, a Bíblia King James diz que Baraque roga, pede, suplica a Débora para que vá junto com ele para a batalha. O que a gente entende disso? Que Baraque via na Débora uma grande líder espiritual, mas uma mulher de grande fé. Então ela se posiciona e vai à batalha também. E eu acho que é isso. Quando alguém de fato se posiciona em oração diante de Deus, tudo é possível. É possível uma grande mudança na sua casa, na sua família. Uma nação pode mudar através do posicionamento de fé de alguém. A maior característica de um líder, de uma líder cristã, é a força do seu caráter, do seu comportamento condizente com a palavra de Deus. Não só de ensinar ou dizer para alguém fazer alguma coisa, mas viver aquilo que ensina e aquilo que prega. Eu acho que isso vai fazer a diferença numa geração. Se nós vivermos Cristo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Se com a boca fechada as pessoas
conseguirem ver Jesus em nós, sem a gente precisar verbalizar nada, isso vai ser fantástico. Eu acho que o papel de uma mulher de Deus nessa geração, e para impactar essa geração, é que ela seja uma mulher de caráter, de credibilidade, de confiança, uma mulher que tenha posicionamentos firmes conforme a palavra de Deus nos instrui. Eu acho que isso pode mudar uma geração. Deus gosta daquilo que é improvável. Na ótica humana, impossível. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são e usa as coisas loucas para confundir as sábias. Obediência, confiança e vigilância foram elementos fundamentais para se derrotar um exército de 135 mil homens com apenas 300 soldados. Essa é a história de Gideão. O povo retornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Eles destruíram as plantações, tomaram para si os animais e devastaram a cidade. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao pai de Gideão, Joás. Gideão estava no lagar, malhando trigo, para se esconder dos midianitas. E é nesse cenário de medo e devastação que o anjo fala com ele. Gideão não acredita que Deus poderia livrar o seu povo através de suas mãos. Afinal de contas, ele era o menor e o mais pobre. Mas o anjo lhe retrucou, dizendo que o Senhor estava com ele, e que com a força que ele tinha, derrotaria os midianitas como se fossem um só homem. Depois de várias provas com Deus, Gideão obedece ao seu chamado e derrota um exército de 135 mil midianitas com apenas 300 homens. Estamos aqui com o pastor Emílio Henkes e vamos falar a respeito de Gideão. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastor, Gideão foi um dos homens mais conceituados da Bíblia. Ele venceu 135 mil soldados com apenas 300 homens. Qual foi o segredo dessa vitória? Edvander, um prazer estar aqui, prazer estar nesta entrevista maravilhosa. O segredo de todos os que venceram, no meu conceito, olhando para a palavra de Deus, nós vimos no capítulo 6, versículo 25, quando Deus começa a dar as instruções. O segredo para vencer, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da adversidade, o segredo para vencer é seguir as orientações divinas. Quando Deus diz a Gideão, começa a derrubar o poste ídolo da casa do teu pai, começa a desfazer os ídolos particulares e eu quero que você edifique um altar na forma devida ao seu Deus. Gideão começa a desfazer aquilo que aborrecia a Deus e edificar o que agradava a Deus. A partir dali, Gideão começa a ser já vitorioso, seguindo as instruções divinas. Mesmo assim, Gideão se considerava o menor da sua família. Ele não acreditava em si mesmo, tentou recuar várias vezes. O que devemos fazer quando não conseguimos ver o que Deus preparou para nós? Até onde nós devemos chegar? Eu vou dizer algo assim que eu me identifico muito com Gideão, porque eu era assim. Eu era aquele rapaz que quando Deus falava comigo, eu não acreditava no meu potencial. No fundo, Deus precisa de pessoas que sejam totalmente dependentes dele. Às vezes existem pessoas que dizem, pode deixar comigo, eu resolvo, eu faço, mas Deus ainda conta com dependentes. Ele se considerava o menor
E eu vejo na Bíblia Deus escolhendo os menores, desde a família de José até lá na frente. Então, minha palavra a respeito disso. Gideão se sentia incapacitado. Mas é assim, eu lembro-me de uma frase que vi em uma camiseta que dizia assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Pastor, para concluirmos, Deus fez uma grande seleção. De 32 mil homens, escolheu apenas 300 homens. O que Deus busca em uma pessoa para integrar sua linha de frente? Quem seriam os 300 para Deus hoje? E o que Deus está procurando nessa geração? Na primeira pergunta, nós vimos a forma paradoxal que Deus trabalha. Deus trabalha na contramão da lógica humana. Se Gideão fosse olhar 32 mil para 300, eu faço a conta, é menos de 1%. Mas Deus queria ser glorificado, né? Deus, em 1 Coríntios, diz que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E é assim que Deus trabalha. Os 300 que Deus conta e os critérios que Deus busca, nesses 300, eu lembro-me do hino da Eliane Oliveira. Apenas 300? Só 300? 300 valorosos, 300 corajosos, 300 que tem buzina na mão, 300 que tem tochas na mão, que não tem medo do chamado de Deus, 300 que são vigilantes, porque quando foram beber água, Deus mandou colocar à parte aquele que trazia água na boca sem perder a visão do que estava à sua volta. E é aqui que eu aprendo que Deus conta hoje com pessoas que não se distraem com as coisas deste mundo. Deus conta hoje, você que está me assistindo, com pessoas que prestam atenção no que Deus mandou fazer, que não perdem a visão da atividade que Deus lhe deu para fazer. Foi Deus quem mandou Gideão levá-los a beber água. E é assim que eu aprendo. Deus conta com 300, não com 32 mil, 300 valorosos. 300 que não têm medo de lutar, 300 que acreditam que a vitória virá a partir das ordens e da orientação divina. Por isso, alguém um dia perguntou para mim: qual é o segredo do seu ministério? E eu disse: obediência a Deus e a sua palavra, dependência total do Senhor. Deus mandou fazer, faça. Mesmo que vai contra a lógica humana, faça, cumpra as ordens de Deus, e Deus vai na frente, pelejando por você, dando vitória. É esta palavra que tenho para os nossos ouvintes. Obrigado. Pastor, muito obrigado pela nossa entrevista. Valeu, tudo de bom. Rejeitado pela sociedade, sem reputação diante dos homens, uma oportunidade perfeita para Deus mostrar que investe em quem o homem não investiria. Essa é a história de Jefté. Deus honra aquele que se humilha. Deus acredita no desacreditado. Israel entrará em luta com os amonitas. Porém, não havia quem comandasse o exército. Mas Deus sempre levanta alguém para lutar pelos seus. E o Senhor escolheu Jefté, filho de uma prostituta, que foi expulso de casa para que não recebesse a herança. Mas aquilo que parecia ser um fim, veio a ser um começo, pois foi nas terras de Tobi que ele ganhou seguidores e tornou-se um grande líder. A Bíblia relata que nos tempos de guerra os anciões lembraram daquele que foi abandonado, e Deus levantou por cabeça na batalha. Ao sair ao encontro dos inimigos, Jefté fez um voto e disse que aquele que viesse ao seu encontro primeiro, quando voltasse da guerra vitorioso, sacrificaria ao Senhor. E cheio do Espírito Santo, grande foi a vitória que Deus deu ao seu povo através deste juiz. Uma vitória com gosto de amargo. Jefté, para cumprir o voto, teve que sacrificar sua única filha. Foi através de um desacreditado, mais valente, que Deus deu paz a Israel. Estamos aqui com o presbítero irmão Júnior Zampoli, líder de jovens aqui no Aventureiro. Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa reunião. A alegria é minha estar nessa oportunidade aqui.
Então, nosso assunto hoje é Jefté. Júnior, nós sabemos que Jefté entrou na galeria dos juízes porque mais uma vez o povo transgrediu a lei de Deus. Então, Deus levanta Jefté como um libertador. Eu te pergunto, Júnior, qual é a principal característica, a característica mais marcante de Jefté? O que é que chamou a atenção de Deus em Jefté? Bom, Alan, se nós observarmos a palavra de Deus, a gente vai ver que o anonimato da pequena torre, o contexto social em que Jefté estava inserido, não conseguiu esconder o grande chamado de Deus na sua vida. Uma característica muito marcante na vida de Jefté está escrito em Juízes capítulo 11, versículo 1, que a Bíblia vai falar que Jefté é valente. E essa valentia é conhecida em toda a nação, né? A ponto de que o seu povo reconhece essa valentia e em um momento de aperto eles vão em busca de Jefté para que viesse liderar o seu exército. Diferentemente do chamado de Gideão, que o anjo do Senhor vai anunciar a chamada de Deus a Gideão, Jefté é chamado pelos anciões de Gileade, né? No momento da guerra ali, eles lembram de Jefté, da sua valentia e vão chamar ele. E Jefté, ele recusa ser consumido pela mágoa, pelo rancor, pelo desprezo do passado e toma uma atitude muito nobre, onde que ele aceita prontamente aquele chamado para liderar aquele exército e mostra sua grande valentia em perdoar seus irmãos, em aceitar o chamado divino. E essa valentia, essa prontidão faz com que Jefté chame a atenção de Deus, a ponto de que Deus venha derramar o seu espírito sobre a vida dele e ele se torna um grande juiz do seu povo. É interessante, Júnior, você falar sobre perdão, porque Jefté foi uma pessoa que sofreu muito preconceito. Ele era filho de uma cananita e isso fez com que seus irmãos o expulsassem do meio da sua família. Ele passou por desprezo, provas, angústias. Eu te pergunto, Júnior, o que é que faz com que Deus invista em alguém que a sociedade despreza? Bom, semelhantemente a José do Egito, que foi afastado do convívio familiar, dos seus familiares por conta dos seus irmãos, Jefté passa pela mesma situação, né? Ele é afastado do convívio familiar por uma questão de herança, ali onde eles tinham um interesse maior. E Jefté vai morar numa cidade chamada Tobi. A Bíblia vai falar que ele é desprezado pelos seus familiares. É interessante que o desprezo, né, que o anonimato que ele foi para Tobi fizeram com que isso se tornasse uma mola propulsora no seu chamado, onde que potencializou aquilo que Deus tinha na vida de Jefté. Então ali em Tobi que Jefté aprende a liderar, ali em Tobi que Jefté cresce ministerialmente, ali em Tobi que a sua valentia é manifestada. É interessante, na caminhada com Deus, todo aquele que aceita o chamado divino, se coloca à disposição do Senhor, ele vai passar por momentos difíceis, por provações. Mas a dor, muitas vezes, é um instrumento de Deus para lapidar a pessoa que é chamada por Deus. A dor ele é um instrumento de Deus para lapidar, para que Deus possa descobrir os mais preciosos talentos para fazer uso na sua obra. E para concluir, Júnior, o que nós aprendemos com o chamado de Deus a Jefté? Nos dias de hoje, quem seria Jefté? Bom, o nome Jefté, por si só, já diz, né? O Senhor proporciona. Né? O Senhor proporciona oportunidade para Jefté. A gente vai ver que os anciões vão lá buscar Jefté para liderar o seu exército e Jefté abraça essa oportunidade. A oportunidade de Deus na vida de Jefté foi muito interessante, né? Onde que ele aceita e entrega toda a sua vida diante de Deus. Eu vejo até o ato do voto de Jefté como uma entrega total, porque Jefté fala para o Senhor: Senhor, se tu me der vitória sobre os povos amonitas, eu vou te dar a primeira coisa que vir ao meu encontro da minha casa, né? Não considerando o valor daquilo que vinha, ele ia oferecer em sacrifício ao Senhor, sem se preocupar com o valor daquilo que viria. E é interessante pensar que Jefté, o tesouro dele estava dentro do seu lar, né? Aquilo de mais precioso que Jefté tinha estava dentro da sua casa, e ele entrega tudo ao Senhor, entregou toda a sua vida a Deus. Aquele que é chamado por Deus
aquele que o Senhor está levantando para fazer alguma obra, ele tem que entregar tudo diante do Senhor, tudo diante dos pés do Senhor, para que o Senhor venha usar de fato, né? Para que o Senhor venha trabalhar na vida dele. Então eu vejo que aquele que, como Jefté, responde o brado de Deus, escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8, que o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por mim, aquele que responde positivamente a esse brado, esse é o Jefté que Deus quer levantar nos nossos dias, sem considerar a sua própria vida, entregando-se totalmente à obra do Senhor, para que o Senhor possa usá-lo por completo, não se preocupando com as demais coisas, colocando a obra de Deus acima de tudo. Amém. Bênção de Deus. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu que agradeço a oportunidade, a alegria é minha, e que Deus abençoe vocês. Amém. O personagem que vamos tratar agora foi colocado estrategicamente por Deus na galeria dos juízes, com o propósito de mostrar que caráter é mais importante do que dons, talentos e um chamado. Um pequeno sol nasce na escuridão de Israel. Um juiz nazireu, filho de Manoá. Esse era Sansão. Enquanto ainda criança, fora dedicado a Deus através de um voto. E esse voto lhe deu uma força sobrenatural. Nascido em Zorá, na tribo de Dan, foi o 13º juiz sobre Israel, liderando o povo por cerca de 20 anos. O Espírito Santo se manifestava através de sua força, mas o ego de Sansão foi maior que sua responsabilidade, que levou a muitas vezes descumprir o seu voto perante Deus. Para falarmos sobre Sansão, estou aqui com o pastor Kleber Felizardo. Pastor, agradeço por ter aceito o nosso convite. Prazer, Bruno, todo meu, em poder cooperar nesse projeto maravilhoso. Vou começar fazendo a primeira pergunta. Sansão, ele é um dos principais juízes da galeria. Ele tem um chamado específico desde o ventre. Deus fez um grande investimento em Sansão. Quem Sansão deveria ser na visão e no plano de Deus? Perfeito, a sua pergunta ela de alguma forma ela condensa a biografia de Sansão, visto ele ser o mais expoente entre os juízes. Depois, só ao lado dele nós temos a figura de Samuel, que vai vir posteriormente, mas realmente Sansão ele é o cara da vez, devido às suas façanhas. Um indivíduo que produziu muitos milagres, maravilhas, sob o poder do Espírito. Havia uma força sobrenatural investida sobre ele devido aos votos do nazireado, e na mente de Deus, realmente Sansão deveria ser um indivíduo que marcaria a sua história para sempre, como um líder íntegro, um líder de um caráter ilibado, porque afinal a literatura de Juízes nos remete à liderança, porque são líderes emergentes que surgem em momentos de crises. Então Sansão, ele aparece no cenário depois de 40 anos de servidão sob o domínio dos filisteus, Juízes 13, e aí então Deus esperava que Sansão fosse esse indivíduo que tivesse fosse um referencial no slogan de vocês, naquela época de apostasia. Mas infelizmente isso não aconteceu. A queda de Sansão, ela é gradativa. Qual o principal fator que derrubou um homem que tinha tudo para dar certo? Perfeito, Bruno. Sansão, ele tinha a unção do Espírito, o poder do Espírito condicionado aos votos, que está na lei do nazireado em Números capítulo 6. Primeiro, Sansão não podia tomar vinho e comer nada que viesse da videira. Segundo, Sansão não podia chegar perto de coisa morta. Terceiro, Sansão não podia cortar o cabelo da sua cabeça. E aí então, o principal motivo da queda de Sansão foi ele quebrar os votos. Pode pegar a sua biografia, começa no capítulo 13, vai até o 16, e ele vai gradativamente, como você falou, quebrando aqueles votos. À medida que ele quebra o voto, o Senhor vai se retirando dele. Às vezes a gente acha, Bruno, que a queda de Sansão foi Dalila, né? Mas Dalila foi a última
gota que fez o copo da graça, da misericórdia se transbordar, e Sansão quebrou o terceiro voto quando ele declara a ela que o cabelo da sua cabeça nunca foi cortado. E ali então, o Espírito de Deus se afastou da vida dele, e o versículo mais trágico da sua biografia: e ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Isto é, o Senhor foi embora da vida dele, mas ele achava que Deus ainda estava com ele. E essa queda é tão trágica de Sansão que ele vai lá para o lugar do boi, do jumento, trabalhar, sendo totalmente motivo de zombaria para os inimigos do povo de Deus. Tendo em vista todos esses fatos abordados, quais os cuidados que a nossa geração deve ter para não ter o mesmo fim de Sansão? Olha, algumas lições a gente consegue extrair da biografia de Sansão. Por exemplo, a unção, ela está condicionada ao voto, ao princípio, porque a unção vai colocar limites na nossa vida. Afinal, o Evangelho coloca limites na nossa vida, porque não existe liberdade sem limite. Liberdade sem limite leva à libertinagem. Então, a unção do Espírito sempre vai estar condicionada ao princípio que nós temos que cumprir diante do Senhor. Segundo, aqui que está o problema, quem sabe, dessa geração, que era o problema de Sansão. Só ter unção não adianta. Você tem que ter caráter. Por quê? O que sustenta a unção do Senhor na nossa vida é o caráter, e não o contrário. Sansão tinha unção, mas não tinha caráter. Ao mesmo tempo que ele estava lá fazendo enormes façanhas, ele também estava caindo nos pecados mais sujos da carne. Por exemplo, o capítulo 16 mostra isso. Então, o caráter é o sustentáculo da permanência da unção do Senhor na nossa vida. Terceiro, é a falta de responsabilidade de Sansão para com a obra do Senhor. Um líder que Deus chamou para trabalhar em equipe com a obra, com os homens de Israel, mas ele sempre trabalhou sozinho. A única vez que ele trabalhou em equipe foi com as raposas. Amarrou as 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus. Então ele não tinha responsabilidade nenhuma para com a obra do Senhor. Então você que tem um chamado de Deus na sua vida, lembre-se dessas três coisas. A unção do Senhor sempre vai estar condicionada ao princípio da palavra de Deus. Segundo, cuidar do caráter é muito importante para a permanência da unção de Deus na nossa vida. E terceiro, ter uma responsabilidade para com o chamado, para com a obra de Deus. A obra que Deus tem comigo tem que atingir outras pessoas, e eu trabalhar junto com essas pessoas no mesmo propósito de que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. É interessante notar que através da boca de um menino que uma profecia de juízo e de conserto se cumpre em Israel. Um juiz, um grande profeta e um sacerdote. Samuel participou de grandes momentos na história do povo hebreu. Do Senhor o pedi. Este é o significado do último juiz em Israel. Samuel, filho de uma mulher estéril, gerado por um milagre para o cumprimento de uma promessa. Foi entregue, após o seu nascimento, ao sacerdote Eli para viver na casa do Senhor. É nesse tempo que ele recebe uma revelação de Deus acerca do sacerdote e de sua família. Com isso, trazendo um juízo severo à família do sacerdote. Samuel cresce em graça e em poder de Deus, e se torna juiz quando os filisteus assolavam o povo de Israel por conta da sua idolatria. Ele unge um dos maiores homens da Bíblia, o homem considerado o segundo coração de Deus, Davi. Ele teve uma vida devota ao Senhor, nos dando um exemplo de zelo e restauração, e mostrando em toda a sua trajetória a dependência de Deus. Estamos aqui com o presbítero Ismael. Nós agradecemos a sua presença, tá? Obrigado, Marco. Para mim também é uma satisfação estar com vocês aqui nessa manhã. Nós iremos falar um pouco sobre Samuel. Presbítero, sabemos que Samuel ele foi gerado
entre lágrimas e orações. Ofni e Finéias eram filhos de sacerdote. Qual a diferença entre eles e Samuel? É interessante a gente ver a história de Samuel, né? Que a gente vê desde o começo do capítulo, principalmente o capítulo número 2, do versículo 12, que Ofni e Finéias eram pessoas depravadas, apesar de ser filhos de sacerdote, mas a palavra de Deus nos diz que eles não conheciam o Senhor. Samuel não, Samuel ele foi entregue para servir ao Senhor, e desde pequeno ele já conhecia o Senhor e conheceu o que é trabalhar com o sagrado. Isso era muito interessante na vida de Samuel. Essa era uma diferença bem clara na Bíblia. Samuel fez parte de momentos importantes na história. Foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, né? Qual a principal característica de Samuel? Sim, Samuel ele teve a tríplice capacidade, sei lá, sacerdote, juiz, né? E ele servia muito ao povo. Então eu vejo que a principal capacidade, a principal característica, né, de Samuel é que ele era uma pessoa que conhecia o Senhor. E não só conhecia o Senhor, como ele também atendia às coisas de Deus com temor, porque ele sabia o que era trabalhar para com Deus, né? Então eu vejo assim que a principal característica de Samuel é ter uma íntima comunhão com Deus, é conhecer a Deus. A gente sabe que Samuel foi chamado por Deus desde muito cedo, né? O que é que essa geração, a nossa geração, o que é que Deus espera dessa geração e o que é que Samuel deixou de legado para nós? Na verdade, Samuel é um dos exemplos grandes na Bíblia, né, mãe? E eu vejo assim, principalmente para os pais, né, que assim como Ana, que os pais ofereçam os seus filhos para trabalhar ao serviço do Senhor, né? Para trabalhar para o Senhor, né? Eu sei que é muito importante a vida secular, é muito importante a faculdade, ter um bom emprego, mas eu vejo assim que os pais também têm que ter a intenção de primeiramente apresentar os seus filhos para Deus. E Deus quer da juventude hoje que a juventude tenha ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Não só ouvir a voz do Senhor, mas como fez também Samuel, aceitar o ministério, aceitar trabalhar para Deus, né? E também temer a Deus sobre todas as coisas. Então eu vejo que faz parte da Bíblia é tudo dar prioridade para as coisas de Deus. Então o jovem ele quer ser bem sucedido, mas pensa na obra do Senhor. Nós temos que ter os nossos futuros pastores, ministros, mulheres de Deus. Então o jovem hoje tem que pensar que a igreja tem que existir e assim como Samuel, lutar com aqueles que são fracos na fé. Com todos os problemas que existem, jovens têm que se levantar para ser os futuros sacerdotes, os futuros pastores, ministros da obra do Senhor para ganhar esse mundo para Jesus. Bom, Ismael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição, né? Precisando da gente, a gente está aí para abraçar a causa e ajudar vocês, essa juventude amada aí. Bom, Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Nós não conquistamos a terra prometida ainda por completo. Estamos batalhando por ela todos os dias. Se perdermos a prática da guerra, na oração, no jejum e na palavra, estaremos assinando o nosso atestado de óbito espiritual. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima.